estudar a lição, né? Todos os dias, termos a comunhão com Deus todos os dias, ajudarmos o nosso próximo e também falarmos do amor de Deus para eles. Certo? Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Que bom estarmos aqui, né, mais uma vez. Feliz sábado, você também que está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus. Agora nós estamos no mês de dezembro, novamente, começando o mês de dezembro, né, primeiro final de semana de dezembro. E em dezembro a gente trata o tema dezembro laranja ou dezembro vermelho. Então, são dois temas que são abordados, muito abordados nesse mês de dezembro. Então, hoje nós vamos falar sobre o câncer de pele, né? Que é o dezembro laranja. E é bem importante, né? Agora está chegando a época do verão, então as pessoas se expõem mais ao sol. Então, é bem importante esse tema. Vamos colocar um vídeo. Que Deus abençoe você. Se você tiver algum desses sintomas, né? Procure um médico, porque é bem importante. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Minuto, aqui com vocês, Jorge Lira, e vamos falar um pouquinho mais aí sobre o dezembro laranja. Bom, o dezembro laranja tem esse nome porque é um nome bastante sugestivo, né? É o mês do verão aqui no Hemisfério Sul e está também relacionado ao mês de prevenção ao câncer de pele, né? Para quem não sabe, né? Câncer de pele é o câncer mais prevalente aqui no nosso país. Nós somos um país aí de clima tropical, com alta incidência de raios solares, e 25% dos tumores malignos na nossa população são os tumores de pele. Por sorte a nossa, né, a sua grande maioria são compostos por carcinomas basocelulares e um pouquinho do ciclo celular. Esses aí são os que a gente chama de os tumores menos piores, com a taxa de cura elevadíssima. Entretanto, né, existe um tipo de câncer de pele, um câncer extremamente agressivo, é um câncer que é chamado de melanoma, tá? Para quem não sabe, melanoma, ele surge com pintinhas pretinhas, né, geralmente em pessoas com a pele muito clara, tá certo? E devido à exposição solar. Então, pessoal, aproveitando a dica desse mês aí, de dezembro laranja, você fique atento se você surgir com alguma lesãozinha, uma feridinha que não está cicatrizando, ou então alguma lesão elevada, que a gente chama de perolada, né? Ou então uma pinta preta grande, né, assimétrica, com mais de meio centímetro, procure um especialista, tá? Procure um dermatologista ou um cirurgião oncológico que vai analisar se isso é uma lesão suspeita e vai fazer a biópsia. E o principal de tudo, tá? Quando vocês forem à praia, passe protetor solar. Não se esqueçam, evite o sol, que é o sol daquele horário do pico, né? Entre as 10 horas e as 16 horas, tá, pessoal? Então, ó, aqueles que gostaram, dê um like, curtam a nossa página, se inscrevam para continuar recebendo dicas de saúde, e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Feliz sábado de novo, gente. Muito bom ter cada um de vocês aqui, é maravilhoso. Queria convidar mais uma vez todos nós podemos adorar o nosso Senhor agora com louvor no hino 593. Orar.
aqui estão, bem unidos estar em oração. Amém? Então vamos nos unir em oração. Aqueles que puderem, coloquem-se de joelho. Amado Pai, obrigada pela vida de cada irmão que o Senhor me deu. Não falo, Pai, dos irmãos de sangue. Falo dos irmãos que o Senhor me deu em Cristo. Peço, Pai, a Tua bênção, a Tua mão estendida para todos os irmãos que neste momento estão em um leito de hospital, estão aprisionados em algum presídio, ou até mesmo em cima das suas camas, em seus próprios lares. Pai, precisamos de Ti, Pai. Sustenta-nos com a Tua destra fiel, Pai. Nós não temos mais força, Pai. Ajuda-nos. Te peço, Pai, uma bênção para cada família aqui representada. Não só, Pai, os que estão presentes aqui, mas os que estão nas lives, estão nos seus lares nos assistindo através dos canais de transmissão, Pai. Peço que perdoe os nossos pecados. Peço sem merecer, Pai. Te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado a vocês que estão nos assistindo. Quem está nos acompanhando sabe que a gente está fazendo uma programação nos domingos chamado Encontros Marcantes com Jesus. Eu queria contar para vocês um pouquinho de alguns encontros marcantes que eu tive com Jesus. Quando a minha mãe faleceu, eu conversei muito com Deus e na primeira hora parece que Deus ficou em silêncio. Mas depois tudo que eu pedi para Deus, Deus me ouviu, me respondeu de uma maneira tão forte que eu sentia a presença de Deus junto comigo, que eu sentia Ele respondendo os meus clamores. E o meu pastor não estava comigo quando minha mãe faleceu, porque ele estava num concílio. E minha mãe faleceu na sexta de noite, foi sepultada no sábado de tarde. Meu pastor chegou no domingo do concílio e foi direto lá para casa. E eu conversei com ele, contei para ele tudo que tinha acontecido, contei dos encontros que eu tive com Deus, de tudo que Deus respondeu, das coisas que eu pedia. E ele disse para mim: Senira, tu tem uma semana para ficar em casa. Sábado eu quero te ver na igreja. Eu disse: pastor, eu não tenho condição de ir na igreja no sábado. Ele disse para mim: quanto mais tempo tu ficar em casa, mais difícil vai ser para te superar. Tá bom. Eu passei uma semana muito difícil. A dor que eu sentia da perda da minha mãe passou de uma dor física, de uma dor emocional para uma dor física. Meu corpo todo doía, minha cabeça doía demais, sabe, minhas crises de enxaqueca? Minha cabeça parecia que ia explodir. Eu tinha tanta dor no peito que é como se tivesse uma pedra apertando, eu não conseguia nem respirar direito. Aí ele me ligou na sexta-feira, perguntou para mim: como é que tu tá? Eu disse: eu estou muito mal, pastor. Eu acho que eu não tenho condição de ir na igreja. Ele disse para mim: tu lembra tudo que tu conversou comigo no domingo? Tudo que tu disse que Deus respondeu para ti, que Deus fez por ti? Eu disse: lembro. Ele disse para mim: então conversa com ele. Diz para ele que tu não tem condição de passar por isso. Diz para ele que é muito sofrimento e que tu precisa de ajuda. Aí eu fui para o meu quarto, chorei muito. Abri a minha Bíblia, assim, só abri. E aí abri no Salmo 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor,
e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu pensei, essa noite eu vou dormir, mas eu confesso que eu não dormi a noite de novo. No sábado de manhã eu levantei, sem força, eu pensei, nem vou na igreja. Eu não tinha condição, mas eu disse, eu combinei com o pastor, eu prometi para ele que eu ia. Aí fomos, eu ficava na recepção, como sempre, eu e a Beth. E as pessoas iam chegando e conversando com a gente, conversando comigo, e parece que aquela dor ia aumentando. Aí quando começou a escola sabatina, os que conhecem a igreja do Costa e Silva sabem que tem a entrada, aí tem um hall de entrada assim, onde as pessoas ficam, e depois tem uma porta de vidro que separa a nave. Quando começa os cultos, a escola sabatina, a gente fecha, tem 2 portas de vidro grandes, a gente fecha por causa do barulho. Eu entrei, fechei a porta e fiquei do lado de dentro da porta. Aí chegou um casal, ele era ancião da igreja, o irmão Orli e a Cris, a esposa dele. Ele é um homem muito sério, muita gente conhece ele, né? Muito sério, fechado, muito simpático, mas assim, uma pessoa de pouca conversa. Ela, uma pessoa encantadora, linda, um olho claro, o sorriso iluminava quando chegava. Aí eles chegaram, ela me cumprimentou, conversou comigo um pouquinho e foi para a classe dela. Ele olhou para mim, me abraçou, sabe aquele abraço gostoso, aquele abraço forte, que nem o Eduardo diz, o abraço de Jesus? E ele me abraçou, e eu encostei nele, e ele ficou abraçado em mim. Eu acho que durou 1 minuto aquele abraço. E depois ele me soltou, fez um carinho no meu rosto, sorriu para mim e foi embora. Toda a dor que eu estava sentindo, gente, tudo que eu estava sentindo, ele levou com ele. É como se eu tivesse pegado alguma coisa física, algum objeto físico e levado embora. Eu fiquei leve, eu não senti dor, eu não senti dor de cabeça, eu não senti mais nada. Aquela angústia que eu tinha no peito, tudo aquilo passou. E eu fiquei parado, olhando para ele, ele foi. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ele, eu disse para ele, o que tu fez? Ele, de novo, ele não deu uma palavra. Ele fez um carinho na minha cabeça, no meu rosto e foi embora, sorriu e foi embora. Eu entendi que Deus mais uma vez tinha me ouvido, que Deus mais uma vez tinha me escutado e tinha tirado de mim todo aquele sofrimento. Eu sei que não foi o Orli, mas para mim o Orli é o meu anjo da guarda. Toda vez que eu falo nele, eu falo o meu anjo da guarda. E quando eu vejo uma pessoa sofrer um sofrimento tão grande que eu não consigo fazer nada, como a Estela quando perdeu a mãe, a Eliane quando perdeu o pai, eu orava muito por eles, mas eu não tinha como tirar esse sofrimento deles. Então eu ia para o meu quarto, me ajoelhava e pedia para Deus, Senhor, manda um Orli para eles. Manda um Orli para a vida deles, eles precisam tanto quanto eu precisei. Manda um Orli para eles, para abraçar eles e levar esse sofrimento embora. Eu não sei se Deus fez para eles, mas... Ele fez, você fez isso. Lembra? Eu nunca tive a pretensão de ser um Orli. Eu pedia para Deus mandar para vocês. Que Deus mandasse um Orli para a vida de vocês. E eu ainda hoje, quando eu vejo alguém sofrendo muito, eu vou para o meu quarto e clamo para Deus. Manda um Orli para eles. Eu queria muito que vocês conhecessem Deus como eu conheço. Essa intimidade que eu tenho com Deus, eu gostaria que vocês tivessem. É difícil de explicar para as pessoas a relação que eu tenho com Deus. Eu tenho uma relação de intimidade, de amizade muito forte. E por todas as coisas que Deus fez por mim, eu sou fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, e não só em dinheiro, porque não é isso que Deus quer.
mas eu sou fiel a Deus nas minhas orações, no meu tempo. Eu sou fiel a Deus no trabalho, na casa dele. Eu sou fiel a Deus quando eu cuido dos meus amigos. E eu acho que é isso que Deus quer de nós. Nesse momento eu gostaria de convidar cada um de vocês que veio preparado para devolver os dízimos e as ofertas. E para você que está em casa, se você não tem condição de ir até uma igreja, pode baixar o aplicativo Serve-me e fazer as suas ofertas e devolver seu dízimo direto para a associação. E se você for um dos membros daqui do Lindóia, pode ligar para a gente, sem problema, que a gente busca, tá bom? Muito obrigada a todos.
Sábado para você que está aqui na igreja, feliz sábado aos que estão em casa. Aproveitando essa linda canção, que ela é muito apelativa, para termos a consciência de que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, eu queria começar ali fazendo um convite, antes de qualquer outra coisa. Você gostaria de, novamente, quem está aqui, quem chegou depois, de entregar algo para Deus? Cadê os nossos adolescentes? Estão aí? Tragam eles para cá. A hora do culto, para eles ouvirem a mensagem, estarem conosco. Nós temos a certeza de que Deus quer te abençoar muito. Você tem essa certeza? Esse desejo de que Deus realmente quer te abençoar, quer te livrar, quer prover para você, também para você, de coisas. Nunca perca a noção de que Deus sabe, tá bom? E de que Deus ouve e Ele também vê. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nem os nossos pecados e tropeços da vida. Tá bom? Então, nesse momento, eu quero convidar você para a gente orar, fazer uma oração mais uma vez e pedir a Deus a direção para que esse momento possa ser produtivo para nós, para termos compreensão. E acima de qualquer outra coisa que você deseja neste momento, pedir a Deus direção para a sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Tá bom? Deus tem grandes planos para vocês. Quero convidar você a fechar seus olhos, para a gente fazer nossas orações, pedir a Deus a direção, e que Ele ilumine todo momento aquilo que nós vamos aqui fazer. Feche seus olhos assim como você está, para pedir a Deus nesse momento. Deus querido, estamos agora
realmente neste momento de culto. Tua palavra ela vai ser aberta e nós desejamos receber do Senhor mais uma vez as tuas ordens, os teus mandamentos, mas principalmente a tua presença em nossa vida. Amém. Nós estamos aqui numa condição de culto, de prestar ao Senhor adoração, e é por isso que entregamos esse momento agora e pedimos: aceita, Pai, o que nós somos, aquilo que temos, para que tudo que aqui for falado ou for ouvido seja para a glória do Senhor. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida, as nossas dificuldades, nossas petições, as nossas dúvidas, os anseios que temos também. Aceita, Pai, e nos ajude a sermos transformados pela sua palavra. É o meu desejo, justamente com essa igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho essa sensação que eu já estive aqui antes. Não sei se você também já tem essa sensação. Os irmãos aqui que vão participar do culto novamente, aqueles que chegaram no segundo momento, como estamos num momento um pouco de mudanças, de decretos e tudo mais, a igreja aqui proporcionou para os irmãos um segundo culto, para que aqueles que participaram do primeiro também venham e tenham condições de participar novamente do segundo momento, tanto da escola sabatina, como também agora da mensagem através da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Aqui na igreja. Sinta-se à vontade aqui, tá bom? Sinta-se à vontade na presença de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. O livro de Mateus, capítulo 20, se você tem ela física ou tem no seu aparelho, enfim, no seu celular. Vou tentar refletir um pouquinho da mensagem que Jesus estava falando aqui nesse momento com os seus discípulos. Primeiramente, a gente imagina como que as coisas funcionam. Nós temos uma certa... Muitas vezes nós temos esse hábito, como seres humanos, de separar coisas. Por exemplo, a gente faz aquelas famosas separações, às vezes até na nossa oração. A gente fala assim: Deus, cuide da minha vida espiritual. Já fizeram isso? Senhor, abençoa minha vida espiritual. E a gente acha que a vida física, a vida social, Deus não precisa abençoar. A gente só pede para Deus abençoar a vida espiritual. E Deus não quer abençoar só a tua vida espiritual, Ele quer abençoar tudo. Ele quer abençoar você, tanto os seus relacionamentos. Eu acredito aqui que todos têm relacionamentos, são amigos de alguém. E aqui ninguém talvez vive sozinho, mas mesmo que estou sozinho, há contato com outras pessoas. Deus quer abençoar a tua saúde física. Ele quer te abençoar no teu conceito físico. Deus quer te dar, muitas vezes, a cura. Ele vai te mostrar um caminho para você, porque Ele quer te ver bem. Ele sabe. Ele criou. Ele conhece. E eu dizendo para vocês, dessa forma, eu me refiro ao seguinte: nós separamos, às vezes, o espiritual. A gente acha que o espiritual, a gente começa a separar as coisas. Acha que só precisa da mente de Deus para a vida espiritual, para a nossa devoção pessoal, e às vezes esquece do físico, nas nossas conquistas materiais, e várias outras coisas. Mas o grande recado é que hoje eu quero te fazer realmente convidar a fazer uma separação. Pense comigo. Imagine, vamos tentar olhar para o mundo agora com um olhar espiritual. Olhar para as coisas, para as pessoas. Olhar para as situações que acontecem ao nosso redor. Porque mesmo que talvez hajam pessoas que não acreditem em Deus, não tem problema. Tudo bem, mesmo não acreditando, pode acontecer. Isso não significa que a pessoa não é abençoada. Eu disse aqui, vou dizer de novo, às vezes uma pessoa que não acredita em Deus, ela pode plantar uma semente ali e vai nascer, que ela plantou. Assim como aquele que acredita, nasceu, vai plantar também. Plantou, vai nascer. Deus, Ele é tão bom que Ele não tira as suas bênçãos. E mesmo aqueles que não acreditam, da forma como a Bíblia apresenta, eles acabam usufruindo das bênçãos que Deus concedeu da criação. Por exemplo, a terra. Quando as pessoas elas plantam, a terra, hoje o simbolismo dela, o símbolo por trás disso é usar o usufruir da terra, dos bens naturais, para ganhar as conquistas, o nosso dinheiro, o trabalho, o nosso alimento. Olhar para o mundo com os olhos de Deus, olhar para o mundo com o filtro, é um desafio.
Porque aqui no mundo a gente tem o hábito de fazer seleção de pessoas. A gente seleciona amigos. Geralmente a gente escolhe as pessoas que mais se parecem conosco, que têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes. A gente escolhe, a gente às vezes separa pessoas pelos estilos de roupa que elas vestem. A gente faz separações porque a gente coloca padrões. Isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente acaba criando alguns tipos de seleções e isso gera muitas vezes rejeição de algumas pessoas. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Ou por algum grupo? Ou por alguma situação? É difícil passar por rejeição. E as pessoas sofrem rejeições. Talvez hoje há 4 tipos de rejeições bem comuns. A rejeição da família, a rejeição muitas vezes de desejos que você tem, a rejeição social, a sociedade não aceita o comportamento, então cria-se o tipo de rejeição, não aceitando, e às vezes a autorrejeição, tem pessoas que se autorrejeitam e sofrem com isso. Porque uma coisa vai levando a outra. São tipos de rejeições que a gente sofre, às vezes, causadas pelos padrões e muitas vezes pelos tipos de seleção que nós fazemos. O que isso tem a ver com a mensagem dessa manhã? É que no livro de Mateus capítulo 19, quando a gente olha o livro de Mateus capítulo 19 e também o capítulo 18, Jesus Cristo está tratando de um contexto com os discípulos falando sobre o reino dos céus. E ele chama as crianças para explicar como seria o reino dos céus. Eu pedi para você abrir no 20, né? Mas mantenha no 20, eu vou apenas contextualizar. O 18, Cristo fala dos céus, das crianças, ele fala do perdão, que temos que perdoar as pessoas, do relacionamento, convívio umas com as outras, não é tão fácil, porque às vezes você magoa as pessoas, ou você é magoado. Depois, no capítulo 19, Jesus ele se encontra com um jovem rico, e o jovem rico vem para Jesus e fala umas coisas. Jesus fala para ele: pega tudo que tu tem, todas as tuas riquezas, vende ela e dá para os pobres. E aí esse jovem rico ele sai triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas, ou seja, ele amou muito mais o dinheiro, as riquezas, do que a própria pessoa de Jesus Cristo. E aí vem as dificuldades. E aí quando Cristo teve esse encontro, ele falou das riquezas. Ele fala que é muito mais difícil, é mais fácil o camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. Cristo não condenou os ricos aqui. Ele disse que aqueles que amam mais as riquezas do que ele vão ter essa dificuldade. Porque o reino dos céus é diferente. Então começa a olhar para o mundo com um olhar diferente. Porque as riquezas, biblicamente, tudo é de Deus. Tudo que o homem produz é porque ele usou alguma coisa que não era dele. Se você planta, quem disse que essa terra é tua mesmo? Tanto que você paga imposto, né? Antes de você, pessoas já viveram. Então como que é seu? Eu quero fazer você pensar. Todas as coisas que nós produzimos ou utilizamos é porque nós já usamos de algo que já aconteceu. De pessoas que já souberam, já fizeram, nós copiamos alguma coisa. E o grande chamado de Cristo é: vocês precisam entender que tem que me amar mais do que as riquezas. E aí no capítulo 20, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. E no verso 27 do capítulo 19, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Porque Jesus fala que as riquezas têm as suas dificuldades quando você ama demais as riquezas. E Pedro, vendo a história do jovem rico que saiu triste, ele olha para Jesus e fala: peraí, esse homem saiu triste. E no verso 27 ele diz assim: então falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e seguimos-te. O que será, pois, de nós? Ou seja, nós deixamos os barcos, a pesca, para sermos teus discípulos. E o que vai acontecer conosco agora? Agora que eu escolhi ser crente, ser cristão, o que vai acontecer comigo? Agora que eu decidi viver pela fé, o que vai acontecer comigo? Agora que eu escolhi sair do mundo e seguir tua palavra, eu deixei tudo para trás, o que vai acontecer comigo? E Pedro está preocupado o que aconteceria com ele, porque ele deixou tudo.
E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, você vai ter a vida eterna. Só que a gente vai entender a parábola agora, que Pedro, quando ele faz essa pergunta, a parábola é uma resposta à pergunta de Pedro. E aí vem o verso 1. 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores, 1 denário por dia mandou-os para o trabalho, para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide, também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos de fora, vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ou seja, os que chegaram por último receberam 1 denário. E ao chegar os primeiros, pensaram que ele ia receber mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo-lhe, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, igualaste eles a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, o famoso ditado, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa leitura, ela faz refletir na história que Jesus conta. Ele tem uma parábola para ilustrar para Pedro a pergunta dele. Senhor, o que vai ser de nós? Nós escolhemos. O homem rico deixou-te, mas nós te escolhemos. Nós desejamos ficar contigo. E agora? O que vai acontecer com a gente? Tipo assim, Jesus, já que nós estamos aqui, somos os primeiros, né? Nós somos os pioneiros, porque o Senhor veio e agora nós somos seus discípulos. Nós somos os primeiros. O que vai acontecer conosco? Que tipo de méritos nós teremos? Que tipo de benefícios nós teremos por isso? E aí Jesus conta a parábola. E o interessante da parábola é que o dono da vinha, a vinha, ela representava, desde o livro de Isaías, eu falei antes, vou repetir, ele se refere ao povo de Israel, porque ele usa uma ilustração de Isaías. Ele usa essas parábolas para ilustrar a vinha de Deus, que era o povo de Israel. Ou seja, era a nação que Deus havia escolhido. Ele era o dono dessa obra. Ele é o dono. Por isso que eu disse, tudo que nós usamos, tu até ganha salário pelo que tu planta, mas tu está usando a terra que na verdade não é tua. A terra é do dono da vinha. A terra é do Senhor. Como diz Salmos 23, 24. Tudo é dele. Inclusive os animais do campo, tudo é do Senhor. Por mais que você não acredita, tudo bem, mas você está usando algo que alguém criou para você. E o propósito de Deus aqui é mostrar que ele saiu de manhã. Aqui diz no verso 2, no verso 1 e 2, que ele saiu de manhã às 6 da manhã para trabalhar, na madrugada, né? Madrugadinho, o sol estava nascendo, ele saiu para trabalhar, para buscar os trabalhadores. E ele encontra um grupo e leva esses trabalhadores e combina com eles 1 denário. E ele sai e leva-os para o trabalho. Só que no verso 13 ele encontra de novo, ele volta ao encontro dos trabalhadores, porque na época eles tinham... Hoje nós temos vários hábitos de mandar currículo para pedir trabalho, né? Para encaminhar, ou vai na empresa, ou manda em vários meios. Na época eles não tinham isso. Eles tinham a praça. Então a praça era um lugar de pessoas desocupadas, pessoas que queriam trabalhar.
Na época de Jesus, as praças simbolizavam isso. Pessoas que estavam ali esperando. Vinha alguém contratá-las para levar até a obra para elas fazerem. Porque eles não tinham carteira assinada como nós temos. Ou eles não tinham carteira assinada para garantir que eles teriam no final do mês o dinheiro. Não tinha isso. Era todo dia o seu dinheiro tinha que ser garantido. E eles recebiam, geralmente, todos os finais de tarde, recebiam o dinheiro do dia. Porque no dia seguinte eles não sabiam se iam trabalhar de novo. Quem é autônomo sabe o que eu estou dizendo. Geralmente é assim, né? A gente faz o serviço, mas não sabe se amanhã vai ter. Era assim na época de Jesus também com aqueles homens. E aí ele foi às 6 da manhã, pegou um grupo, levou para a vinha, deixou lá trabalhando. Mas ele não estava satisfeito, porque no verso 13 ele foi buscar de novo outro grupo. E esse outro grupo ele foi na hora, na sua Bíblia no verso 13 fala a terceira hora. A terceira hora se refere às 9 horas da manhã, porque a primeira hora é às 6. A terceira hora é às 9. A primeira hora é às 6, o grupo que levou às 6. A terceira hora é às 9. No verso 13 ele foi buscar o grupo que estava desocupado. Ou seja, os que estavam lá às 6, ele levou todos. Mas ele voltou lá, porque sempre vai ter alguém, né? Ele voltou lá e teve mais um grupo. E ele falou assim, por que vocês estão desocupados? Se tivessem chegado às 6, eu já teria levado vocês. Mas vamos lá. Levou ele de novo, o segundo grupo, às 9 da manhã. E aí, no verso 4, no verso 5, ele saiu outra vez. Ou seja, ele foi mais outra vez buscar pessoas. Agora, a hora não era mais a terceira, mas era a sexta hora. A sexta hora é ao meio-dia. Ou seja, ele levou os que estavam às 6, foi lá. Que nem ônibus, né? Sempre tem gente na parada. No ponto quase sempre tem gente. Os principais, geralmente. Ele levou, passou uma leva, levou, foi lá buscar o outro às 9. Depois foi ao meio-dia, ou seja, eu até brinquei, tem uns que acordam às 6, tem uns que acordam às 9, tem uns que acordam ao meio-dia, não tem? 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 Tem não? Só nas férias. Só nas férias. Tem os que acordam às 9, tem os que acordam às 6, tem diferenças. Só que nesse grupo aqui, os que chegaram cedo, tal. Muito bem. Só que a Bíblia diz que ele voltou à 9ª hora, que é às 5 horas da tarde. Às 3 horas, desculpa. Ele foi às 6, ele foi às 9, ele foi ao meio-dia, ele foi às 3 horas da tarde e ainda tinha gente lá. E aí, a última vez que ele foi, o verso 6, a 1/10 hora, que é às 5 horas da tarde. Porque a 12ª hora é às 6, e aí durou 12 horas o dia. Mais fresquinho. Horário mais fresquinho, né? Porém, olha o que diz o verso 7, ele perguntou a última hora, que era às 6 da tarde, ei, por que vocês, às 5 horas, né? Por que vocês não estão aí desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos... Essa resposta dele mostra que eles estavam procurando trabalho o dia todo. Ou seja, os que estavam lá às 6 da manhã estavam felizes, porque eles garantiram o pão daquele dia. Os que chegaram às 9, eles estavam felizes, porque ainda dava tempo de ganhar o pão do dia. Os que chegaram ao meio-dia, beleza, dá para ganhar o pão do dia. Os que chegaram às 3 da tarde, dava para ganhar ainda o pão do dia. Mas os que chegaram às 5 da tarde, já o dia estava no fim. Já faltava menos talvez uma hora para acabar o dia. Então eles estavam desesperados o dia todo à procura de trabalho. Ninguém quis contratá-los. Talvez porque eles buscaram trabalho no lugar errado. Porque é na praça que se encontra trabalho. Talvez eles tentaram usar outro método. Não conseguiram achar emprego. Então o desespero deles era muito maior. Quem estava mais desesperado? O das 5 ou das 6 da manhã? Das 5. O das 5? Por quê? Porque não tinha garantido ainda. Ele ia voltar para casa sem nada. Só que um detalhe. A história conta que ele largou lá o homem. E logo que ele largou, o homem chegou lá, talvez nem sujou as mãos direito. Nem sujou a roupa. Nem deu tempo de sujar a roupa. O verso 8
fala, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador. Ou seja, o senhor da vinha, ele não ficava lá administrando, ele ficava buscando trabalhadores, mas tinha um administrador. E esse administrador, nós entendemos aqui, somos nós, a igreja. Enquanto ele traz pessoas, nós administramos, cuidamos da obra do Senhor. O princípio da mordomia cristã está aqui. Mas aí vem um detalhe, ele começa a pagar. Verso 8. Chegou e falou para o administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Ou seja, os que chegaram por último, receberam primeiro. E aqui a gente fez quase uma confusão no culto antes, né? Um segredo nosso aqui, né? E aí, os caras que chegaram por último vão receber primeiro. Por quê? Porque a pergunta de Pedro era, Senhor, o que vai acontecer com nós, que somos os primeiros? O que vai acontecer com nós, Jesus, que chegamos primeiro com a tua obra? E aí começa o transtorno. Porque ele começa a pagar o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Verso 9. Vindo o da hora 10º, que é o que recente é chegado. Quanto que ele recebeu? Um denário. Ele recebeu 1 denário. Imagina só, o cara que chegou às 6 da manhã, que está lá, ó, né? O cara estava lá, suando, cansado já. Pá, acabou o dia, agora vai receber um meio-dia. E ele vê o cara que chegou, faltando 1 hora para trabalhar, e recebe 1 denário. E ele contou, eu trabalhei 12. Então, quantos denários ele imaginou que ele ia receber? Pá, mas o cara trabalhou 1 hora, recebeu 1 denário, R$1. Vamos traduzir para R$1 aqui, tá? O cara trabalhou 1 hora, recebeu R$1. Eu que trabalhei 12, vou receber no mínimo 12. E aí, imagina só os caras da fila, cada um fazendo seu cálculo do mês. Já fizeram isso? O cálculo por dia, quanto vai dar, hora extra, quanto que eu fiz, não fiz, calculando e tal. Fazendo o registro deles, imaginando. E esse é o problema das especulações. Ok? Aqui, olhem para mim. Aqui está o problema das especulações. Por quê? Porque ele já havia combinado lá no começo que eles e todos os trabalhadores às 6 da manhã ganhariam 1 denário, certo? Ele já havia falado. Ele garantiu, você vai ganhar 1 denário. Mas devido às especulações, eles começaram a achar que eles eram merecedores de ganhar mais. Isso criou insatisfação, porque eles começaram a ver, o cara ganhou 1 denário, chegou agora, eu vou ganhar mais. E aí começou no verso 10. Ao chegarem os primeiros, verso 10 diz aquela frase, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário de cada um. Mas tendo recebido, eles ficaram eles murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que trabalhamos às 12, que suportamos a fadiga do sol e o calor do dia. Olhe bem para essa resposta, meus queridos irmãos. Olhe bem para essa resposta. Ele diz assim, Jesus não, desculpa, o dono da obra, preste atenção. Alguma coisa está errada aqui. Nós trabalhamos o dia inteiro. Nós merecemos ganhar mais, porque o camarada ganhou 1 hora. Imagina só, você está trabalhando, está chegando no final do mês, vai cair teu salário, e o camarada que chegou no último dia do mês ganha o mesmo salário que você vai ficar feliz? Naturalmente nós íamos ficar, epa, peraí, uma coisa está errada. E foi isso que eles fizeram. Eles mostraram para o Senhor insatisfação. Tem uma frase que eu já ouvi muito, que é muito legal, fala assim, o combinado não sai caro. Tudo que é combinado não sai caro. Mas foi combinado o denário. Foi combinado, eles receberam um denário. Só que acontece agora essa insatisfação deles. Por quê? Pense comigo. Quem sofreu mais? Quem sofreu mais de verdade? Começou a 6. Oi? Começou a 6. Será? Não, é que o Daci ficaram ansioso porque... Quem sofreu mais? Pense. O objetivo é pensar com os olhos de Deus, eu falei no começo. Pastor, ele como trabalha como autônomo, eu
pensaria no da 5, porque pensou o dia já está terminando e não ganhei nada. O que chegou por último sofreu o dia todo. Só que a dor dele era mental, era emocional. A dor dele era diferente. Ele sofreu. Porque os que estavam, por mais que estavam trabalhando, eles combinaram o trabalho, eles iam ganhar. Eles não tinham preocupação. A preocupação deles começou apenas quando chegou o horário de receber o pagamento. E isso gerou neles essa insatisfação. A pergunta é, quem sofreu mais? É claro que os que chegaram por último, porque eles passaram o dia inteiro com a vida de incertezas. O dia inteiro sofrendo. Será que eu vou ter agora? Como eu vou fazer para pagar as minhas contas, o boleto? Como eu vou fazer para pagar? Como que eu vou comprar um docinho para a mulher? Como que eu vou comprar um docinho para as crianças? Como que eu vou pagar a internet para o meu filho estudar? Como que eu vou pagar? Como que eu vou resolver meus problemas? A preocupação do que sai para buscar o trabalho é essa. Como eu vou resolver tudo? E o Senhor agora recebe essa bomba na mão, o dono da obra. E aí ele responde, verso 13. Amigo, não te faço injustiça, nós combinamos. Nós combinamos. Um denário. E tu recebeu um denário. E para finalizar, entra o verso 14. Toma o que é teu, pega a tua parte e vai, meu amigo. Está tudo certo. Tu recebeu a tua parte. Mas ele estava preocupado, não era somente com a parte dele, mas era com a parte do dono da obra. Ele deveria estar pensando, que má administração esse homem está fazendo. Talvez ele falaria assim, que ignorante esse homem. Está dando um denário para o cara que merecia 10 centavos. É assim as coisas do reino de Deus. Se nós focarmos com as coisas da terra, não haverá compreensão. Haverá isso aqui. Haverá murmuração. Haverá dificuldade para entender. Por quê? Porque quando eles começaram a murmurar, alguma coisa aconteceu de errado. No começo do dia eles garantiram o salário, eles garantiram o emprego. E agora eles estavam tristes porque eles perderam a alegria de serem chamados. Eles perderam a alegria de fazer parte porque eles foram escolhidos primeiro. Eu queria finalizar deixando para vocês esse convite, meus irmãos. Não perca a alegria de ser escolhido primeiro. Não perca a alegria do teu chamado por comparações. Não perca a alegria de ser escolhido por Deus para estar aqui. Não perca essa alegria. Não perca a alegria de Deus ter chamado você para fazer parte dessa obra. Porque, na verdade, nós fazemos parte nessa história aqui, nós somos os últimos. Nós chegamos às 5 da tarde. Porque quem começou foi os discípulos, esse trabalho. E Pedro está preocupado, mas Senhor, eu vou estar aqui, a gente ralou, mas e os caras lá do século XX? Do século XXI lá, o que eles vão ganhar? Vão receber a mesma coisa que nós? Imagina Pedro entrando na igreja agora. Ele ia bater uns quantos aqui? Sai daqui, cara, não merece aqui. Eu comecei isso aqui, vocês... E se chegasse os discípulos aqui e falassem, nele, Tiago, né? O próprio Pedro foi crucificado depois para baixo, Tiago foi morto à espada. Cara, você não está. Você nem a Bíblia traz para a igreja. Nem sem Bíblia. Morri por isso aqui, vocês não valorizam. Mas eu tomar uma surra, não íamos? E mereceríamos, talvez não? Hã? Não, porque o reino de Deus é diferente. Talvez se nós nos chamasse, a geração agora, que somos nós aqui que estamos presentes, nós chegamos por último porque nós aguentaríamos apenas uma hora. Ame mais a palavra de Deus, porque pessoas morreram por ela. Não tem medo dessa livro aí, igreja. Use ela, leia ela. Eles não tinham razão de reclamar, porque o combinado era esse. Lembra que eu falei que no começo nós criamos seleções, nós dividimos, nós achamos que pessoas merecem mais, outras merecem menos. Não, porque eu estou pregando, eu sou melhor que vocês. Isso é mentira ou é verdade? Isso é mentira ou é verdade? Falem, meus irmãos. É mentira ou é verdade? Mentira.
melhor que vocês? Não. Tem certeza? Tem? Não sou melhor que vocês. Nós somos iguais. Por quê? Porque o reino dos céus não existe, Pedro. Pedro, não existe no reino dos céus. Ah, eu vou ter um lugar sentado lá de Deus. Não, eu fui pastor da igreja lá do Lindóia há 1 ano. Né? Conheci os irmãos lá, sou amigo da Estela. Não, sou amigo da Semira. Né, Enio? Tamo junto. Não, sou amigo deles. Quem sabe lá no céu, né? Vai dar certo. Não, a gente é amigo, cara. Aqui na terra a gente pode até pensar ainda assim, mas no reino dos céus não funciona assim. Porque lá no céu, quem chegou por primeiro e quem chegou por último, vai? Ou quem chegou primeiro lá vai viver mais? Vai viver igual. Só que o problema é quando a gente quer tornar mundano aquilo que é puro e celestial. E a gente começa a comparar, dando aula para alguns alunos essa semana, falando sobre o céu para eles. O céu para eles é chato. O céu é chato. Porque toca harpa. Quem disse que vai tocar harpa no céu? O céu é chato. Porque talvez a mentalidade está totalmente terrena. E não, aqui é legal, porque o pecado não é gostoso, o pecado te engana. Fumar é gostoso porque alimenta um ego chamado vício. Mas a hora que está sofrendo lá por causa do problema de cigarro, ninguém diz que é gostoso. Porque o pecado, ele engana, ele machuca. É aquele que dá uma facada e assopra, né? Para enganar. Só que tem um detalhe, vamos encerrar com isso. A última frase do verso 15. Porventura não é lícito fazer o que espero, o que é meu? Ele faz a última pergunta. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Eu queria perguntar para vocês se a bondade de Deus te incomoda. Porque essa história aqui não tem nada a ver com justiça do trabalho ou injustiça. Nada a ver com isso. A história dessa parábola tem a ver com generosidade do dono da obra. É a bondade dele que conta. Só que a bondade de Deus em ajudar aquele que estava sofrendo o dia todo incomodou aquele que trabalhou o dia inteiro. Será que a bondade de Deus não te incomoda? Eu falei, vou falar agora de novo. Se algum usurpador estiver no céu, tu vai te incomodar por isso? Não, porque não pode! A bondade de Deus te incomoda. Se aquele que assaltou você se converter e aceitar Jesus Cristo e você encontrar na esquina do céu, tu vai ficar bravo, vai querer brigar lá. A bondade de Deus, ela parece incomodar muitas pessoas, porque elas são totalmente legalistas. Não conhecem o que é graça, o que é misericórdia. E a pergunta que eu faço é: quem sofreu mais? Quem pregou, por exemplo, quem chegou primeiro na igreja? Os discípulos, os apóstolos. Quem sofreu mais? Aquele que pregou por 30 anos ou aquele que passou 30 anos sem conhecer o Evangelho? Quem sofreu mais? Aquele que não conheceu o Evangelho antes. Quem sofreu mais? Paulo, porque conheceu o Evangelho um pouco antes, se converteu e pregou por muito tempo, ou o ladrão na cruz, que conheceu só no final? É claro que foi aquele ladrão na cruz, porque ele passou a vida inteira sem conhecer a salvação. Essa parábola conta a história de Jesus, por quê? Porque aqueles que chegaram cedo, às 6 da manhã, representam os apóstolos. E aqueles que chegaram tarde representam o ladrão na cruz, que chegou depois. 1 hora, na última hora, ele ainda teve tempo de ser parte do reino. Que chegou por último, teve parte no reino. E é nesse sentido que Jesus fala que os últimos serão os primeiros. Porque o que Deus quer não é preocupação com hierarquia. Vou chegar primeiro porque eu corro mais. Vou chegar primeiro porque eu sou mais um atleta.
Não, vou chegar primeiro porque eu tenho um carro 1.6. Vou chegar primeiro porque eu tenho... Não, eu vou de bis. Não, eu consigo parar no trânsito, vou chegar primeiro. Não existe no reino dos céus hierarquia para quem chega primeiro, porque o último... Ou seja, no reino dos céus não existe seleção. No reino dos céus existe igualdade. Amém. Por isso que Deus fez o homem igual à mulher. Então, mulheres, não se preocupem em correr atrás de direitos, porque no reino dos céus vocês são iguais. Igualdade na condição. Tem diferença de funções. Eu encerro. Nosso amigo Anderson vai cantar a canção, fazendo esse convite para você refletir mais uma vez. Você gostaria de pedir a Deus ajuda para não sofrer por causa da bondade dele? Entenda que os sonhos de Deus, eles são muito maiores para nós. O administrador, o dono da vinha, ele tinha a visão do sofrimento porque ele estava resgatando os homens. Por isso que ele voltou 5 vezes e foi buscar os trabalhadores. Não importa a hora que eles chegassem, eles teriam condições de serem aceitos. Porque o sonho de Deus era maior para eles. O sonho de Deus era o céu, não apenas aqui. Enquanto ele canta, eu queria que você orasse ao Senhor, pode soltar. Enquanto ele canta, você pedisse a Deus misericórdia, aceitasse a graça de Deus, aceitasse a bondade desse Deus, que você encontrasse no Senhor a esperança e principalmente a força para a gente poder vencer nossas batalhas, porque eu sei que todos nós aqui temos. Pode soltar. Maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Nas suas luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria, que falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de
agradece a Deus pelos sonhos dele para nós, que possamos realmente desenvolver a compreensão de que a bondade de Deus não pode nos incomodar. Creia na bondade de Deus e na justiça dele também. Vamos orar. Deus amado, eu quero encerrar esse culto juntamente com os irmãos, agradecendo ao Senhor, porque a tua palavra, ela por 2 vezes foi eficaz a nós. Por 2 momentos estudamos na escola sabatina, cantamos, ouvimos canções. Que isso sirva, Pai, como alimento para a nossa comunhão contigo, nossa socialização com os irmãos, nosso cuidado com o outro. E pedimos, Deus amado, que enquanto estamos aqui ainda, talvez outras pessoas vão chegar para a vinha. Que possamos agir diferente daqueles homens, daquela parábola que escolheram achar que mereciam mais. Que possamos confiar mais no Senhor, principalmente na tua bondade. Ajude-nos, ó Pai, a voltar para casa em segurança e termos um dia feliz ao teu lado com os nossos queridos. Abençoe cada um que está aqui nas suas lutas, nas suas fraquezas, nas suas batalhas, nos seus problemas pessoais que cada um aqui tem. Que eles encontrem no Senhor forças e motivo maior para continuar seguindo a sua jornada. Nos dá um sábado feliz aqui, eu te peço. Abençoe quem está nos acompanhando em casa, através da transmissão também. Cuide dessas pessoas. Abençoa-os, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, todos tenham um feliz sábado. Estarei à porta para conquistá-los. Quem está em casa assistindo pela transmissão, tenham todos um feliz sábado. E em breve, se Deus quiser, vamos encontrar os que são daqui da igreja presencialmente. Os que acompanham de longe, sintam-se abraçados aqui pela igreja do Jardim Lindóia. Feliz sábado a todos.